Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Hoje eu gostaria de falar sobre a solução sedevacantista e os sistemas rivais. Os sistemas rivais ao sedevacantismo, para resumir, são dois. O primeiro é o sistema Ecclesia Dei e o segundo é o sistema lefevrista. O sistema Ecclesia Dei é aquele que afirma que o Vaticano II não mudou nada na doutrina da Igreja. Não, o que houve foi um grande mal-entendido. Há um problema de interpretação no Vaticano II, apenas. Adotou-se em muitos lugares uma hermenêutica de ruptura, mas nós devemos entender o Vaticano II à luz da tradição, numa hermenêutica de continuidade. E assim tudo está resolvido. Então o problema que nós temos é um problema de interpretação. Nós temos que interpretar todas as doutrinas do Vaticano II à luz da tradição, e assim nós conseguiremos resolver esse problema que surgiu do Vaticano II por um mal-entendido generalizado, né, que acabou acontecendo, né, como acontece nas melhores famílias. Às vezes as pessoas se desentendem e dá nessas coisas assim, né, catastróficas. Essa é uma solução. E enquanto as pessoas não interpretam direito as coisas, só eu estou interpretando tradicionalmente o negócio, então eu vou na minha missa ali do Summorum Pontificum, eu leio lá os meus Afonso de Ligórios, né, os meus São Tomases de Aquinos, e fico assim, né, fico ali dentro dessa igreja, onde tem um monte de gente entendendo tudo errado, mas a gente tenta manter as coisas ainda em ordem, né? Apesar do mundo ele estar meio rebelde contra a interpretação certa, que a pessoa custa, né, assim, compreender. Então, esta é a solução Ecclesia Dei. Então, veja, você tem um problema, né, e ele explica esse problema e ele dá uma solução para o problema. Então, o problema é de interpretar à luz da tradição, Vaticano II, está tudo salvo. Seria isso, certo? Muito bem. Essa é uma solução. Temos também a solução lefevrista. A solução lefevrista é aquela que diz: não, meu amigo, não. O problema realmente é que o Vaticano II ele contém doutrinas que são flagrantemente contrárias a todo o ensinamento católico anterior ao Vaticano II. Por exemplo, vai dizer o lefevrista, se você for ver o que está escrito na Dignitatis Humanae, e comparar com a Quanta Cura de Pio IX, você vai ver que um diz o contrário do que o outro diz. Enquanto um afirma que um Estado bem ordenado, ele deve garantir ao cidadão o direito à liberdade religiosa, o outro diz que o Estado bem ordenado não deve garanti-lo. E pior, ainda chama a liberdade religiosa de uma loucura. Então você vê que há realmente uma impossibilidade de você interpretar o que está no Vaticano II à luz da tradição. E mesmo a política adotada depois do Vaticano II, não há como interpretá-la à luz da tradição, porque ela é oposta à tradição. Então você não tem realmente como associar, né, a luz com as trevas, são coisas diferentes, né? Então água e óleo não dá, não vai misturar, então não adianta. Então é isto que eles dizem. Mas e aí? Qual é a solução? A solução é que revoguem pelo menos os documentos do Vaticano II que contêm erros, que a hierarquia e o Papa se convertam, e aí está tudo resolvido. Então é isto que precisaria acontecer para tudo voltar ao normal. Esta é uma explicação do que aconteceu. Realmente houve uma mudança substancial no ensinamento, se comparado com o magistério anterior. Só que como não foi algo assim escrito em pedra, né? Não foi algo infalível, ex cátedra ou coisa assim, é normal. O magistério pode fazer esse tipo de coisa, né? Se não é oficial, não é infalível. E, portanto, a gente entende que isso pode ter acontecido, né? E que eles têm a intenção lá no íntimo de ser católicos, né? O João Paulo II tem intenção, até o Francisco, veja, só tem essa intenção de ser católico. Isso salva eles de se tornarem hereges,
né? Então, na verdade, eles não são exatamente, ou pelo menos nós não podemos dizer, sem um concílio, que eles são hereges, tem toda essa burocracia, vocês sabem como que é, portanto, nós temos que esperar que eles se convertam, né? A gente vai resistir, claro, a gente não vai aceitar essas mudanças, porque a tradição nega tudo isso, mas a gente vai reconhecer que eles são legítimas autoridades, até porque, se a gente não reconhecer, quando é que a coisa vai mudar? Não é mesmo? É essa a mentalidade da posição ou sistema lefevrista. Contra esses dois sistemas, nós temos o sedevacantismo. Então, o sistema sedevacantista, ele é diferente desses dois. E ele tem uma vantagem sobre esses dois. Que o sistema sedevacantista, ele não vai contradizer um princípio católico fundamental. Agora, esses dois sistemas o fazem, realmente. E é isso que eu vou demonstrar com uma pequena leitura de um texto de Monsenhor Sambor. Neste breve excerto, ele vai fazer uma analogia, né, e depois vai explicar essa analogia à luz desse nosso assunto, né, o sedevacantismo e os seus rivais. Então, esse texto vai nos ajudar realmente a compreender por que o sedevacantismo ele não se contradiz, embora os demais sistemas se contradigam. E também vai mostrar, isto aqui é importante, uma das grandes raízes do antissedevacantismo, a explicação para o antissedevacantismo, que é a desvantagem que há no sedevacantismo. Que é o fato do sedevacantismo, embora seja consistente, embora ele não contradiga o dogma católico, ele, porém, deixa você no mistério. Ele não coloca uma solução imediata que possa ser feita logo, ou mediante essa hierarquia que está aí. Ele não consegue colocar esta solução diante dos seus olhos. Ele deixa isso para Deus. Compreende? Ele deixa no mistério. É um mistério a solução. Porém, os princípios que ele aplica são certos. Eles não contradizem o dogma católico e descrevem fielmente o que acontece. Por ele ser verdade, e não por ele ser útil, como esses outros são, o sedevacantismo vale a pena. É a doutrina certa. Por mais que ele não tenha toda aquela utilidade que tem esses sistemas, aquele conforto psicológico que eles dão para você, que tudo depois da manhã pode se voltar ao normal. Embora ele não tenha isso, mas o sedevacantismo não vai fazer você menos católico. Ele não vai tirar de você coisas que você é obrigado a acreditar. Já esses sistemas, por mais bonitinhos que eles sejam, por mais úteis que eles pareçam, eles vão fazer isso. E eu vou mostrar agora com esta leitura. Então vamos começar. Ele começa citando o Padre Hugon, que foi um dos maiores tomistas do século passado, né? E aqui o Padre Hugon comenta a polêmica famosa da De Auxiliis, sobre os auxílios da Divina Graça, como conciliá-lo com a liberdade humana, né? Foi a grande querela entre os dominicanos e os jesuítas, né? E os dois grandes sistemas, então, para explicar esta relação entre graça e liberdade humana, que são o tomismo, né, e o molinismo. Então vamos ver o que o Padre Hugon diz a este respeito. Então ele diz o seguinte: o Padre Hugon OP disse sobre a famosa controvérsia entre tomismo versus molinismo. Cada sistema está sujeito a dificuldades. De fato, a exclusão do mistério nesta matéria seria sinal de erro. Importante esse ponto. Ele então assinala que a obscuridade do tomismo não surge de seus princípios, mas antes da fraqueza do intelecto humano em compreender como certos princípios são reconciliados em Deus. O molinismo, por outro lado, sofre por uma exceção feita aos princípios teológicos mais certos e universais de causalidade divina, e acaba colocando passividade em Deus. Assim, a obscuridade do molinismo surge de sua inabilidade de reconciliar Deus com a passividade, que são duas noções
absolutamente contraditórias, ao passo que a obscuridade do tomismo surge da reconciliação em Deus dos princípios que são absolutamente certos. O tomismo, portanto, deixa-o com um mistério em aberto, mas o molinismo deixa-o com uma contradição. Eis a diferença. Da mesma forma, a posição sedevacantista afirma todos os princípios propriamente, mas permanece obscura porque ela não pode oferecer a reconciliação final dos mesmos. Em outras palavras, enquanto o sedevacantismo mantém todos os elementos da indefectibilidade da Igreja, ele carece da explicação sobre o mistério da iniquidade do novo sordo, isto é, como a prolongada vacância da sé apostólica no fim servirá para a glória de Deus e como a Igreja um dia superará esse terrível problema. Mas, afirmando que a sé apostólica está vacante, o sedevacantismo não afirmará coisas contraditórias, a saber, e aqui nós temos as duas contradições. A primeira é uma contradição do sistema Ecclesia Dei e a segunda contradição do sistema lefevrista. Então, a primeira proposição, atenção, que a religião Novo Sordo e a fé católica são a mesma coisa. É só um probleminha de interpretação. Falso. Esta é uma proposição. O sedevacantismo não vai dizer isto. Segundo, que a Igreja Católica promulgou doutrinas, ritos e disciplinas contrárias à fé e nocivas às almas. Esta é a proposição da solução lefevrista. Ele vai dizer que isto realmente é possível, quando não é. Mais uma contradição. Dogma católico. O ponto de partida do sedevacantista é que, isto é importante, existe diferença substancial entre o Novo Sordo e a fé católica. Esta diferença é mais evidente na contradição quase palavra por palavra entre a Dignitatis Humanae e a Quanta Cura, mas também é manifesta a todos na Missa Nova e Novos Sacramentos, no Código de Direito Canônico de 1983, nas novas disciplinas, nos novos catecismos, no novo Magistério Ordinário Universal. Essas duas religiões são incompatíveis e não podem coexistir na mesma igreja. Esta afirmação do sedevacantismo, esse ponto de partida do sedevacantismo, destrói com as pretensões da Ecclesia Dei. O sistema Ecclesia Dei, ele fecha os olhos para o que é patente, para o que é evidente, para que qualquer pessoa que está julgando de uma forma imparcial o que está vendo, né? Não só em documentos, mas em ações efetivas, né, por parte da seita do Vaticano II, é capaz de constatar realmente que houve uma mudança substancial no ensinamento. Expressa, sim, naquilo que eles dizem, nos seus documentos, nos seus discursos, nas suas encíclicas, com certeza, mas também até mesmo no modo como eles rezam e no modo como eles legislam para a igreja inteira, houve mudança, sim. Um ponto marcante disto, você nota quando você vê a comunhão para hereges, promulgada pelo João Paulo II, inspirado no Vaticano II, com toda certeza. Né? Se há uma comunhão parcial, se há uma santidade nas outras igrejas, então é claro que você pode dar esta comunhão. E aplicando este princípio, então agora o sacrilégio, né, é permitido por lei na seita conciliar. Isso está em patente contradição com todo o magistério anterior, e quando você tenta reconciliar essas duas coisas, você vê que isso é impossível. Não há como você reconciliar proposições contrárias. Você percebe que são nitidamente duas religiões diferentes. Uma tem lá os seus princípios, a outra tem outros. São rivais, são inimigas, e jamais elas podem se unir e se identificar como a mesma coisa. Não pode? É claro que o que escreveu Pio IX
não é compatível com o que escreveu Paulo VI, o que eles ensinaram e o modo como eles agiram, né? Eles agiram para grupos diferentes, grupos distintos. A causa deles é distinta. Um trabalhou claramente, patentemente para o reino de Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo, Sagrado Coração de Jesus, enquanto o outro trabalhou nitidamente para a maçonaria, para o sionismo internacional, para a sinagoga de Satanás, para o demônio. É muito claro. Isto é só uma questão de você examinar as coisas. Então, a solução Ecclesia Dei falha e ela é extremamente vulnerável a este golpe do sedevacantismo. E também dos tradicionalistas, nisso os tradicionalistas concordam com o sedevacantismo. Então, totalmente vulnerável e é insustentável. Você só continua no sistema Ecclesia Dei se você é muito mal informado, muito ignorante ou recebeu as coisas de uma forma distorcida, porque se você realmente for às fontes, você vai perceber que não é a mesma coisa. Se você simplesmente observar realmente o que você tem e o que você tinha, ou o que você ainda tem nas igrejas tradicionais, né, que estão fora da órbita conciliar, você vai ver que há uma grande diferença. Grande mesmo. Então, vamos prosseguir agora com a conclusão que o sedevacantista chega a partir deste ponto de partida que é certíssimo. Então ele vai chegar ao seguinte: mas se o novo Zordo é substancialmente diferente da fé católica, logo, ele não pode ser católico. Mas se ele não é católico, então é impossível que este seja promulgado pela autoridade da Igreja, pois a autoridade da Igreja não pode errar em tais matérias de doutrina, culto e disciplina. Portanto, é impossível que aqueles que promulgaram o novo Zordo tenham a autoridade da Igreja Católica. Logo, é impossível que Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e etc. sejam papas. Uma simples consequência, é natural que seja assim, porque nós sabemos, isto é mais certo que o sol, meus amigos, porque isto é revelado por Deus, isso é doutrina católica, é o que sempre a igreja acreditou. O que a igreja determina, o que os bispos, né, em comunhão com o Papa ensinam, em todos os lugares, né, e não precisa ser todos os bispos, né, mas basta que seja um número moralmente suficiente de bispos ensinando uma doutrina, em acordo com o Papa. Quando eles fazem isso, quando eles recebem um culto, tudo isso, né, quando estabelecem leis universais para toda a igreja, quando isso acontece, então o que nós temos? Nós temos algo infalível, algo seguro para os fiéis. Você pode acreditar, porque esses homens estão inspirados pelo Espírito Santo. Pode acreditar, não tem problema nenhum. Agora, você realmente acha que não tem problema nenhum um herege receber o Santíssimo Sacramento? Uma pessoa que nem a fé tem? Você que faz a maior confusão, maior birra, porque o Francisco agora quer dar comunhão para adúlteros, né? Bom, meus amigos, sinto informar, mas o adúltero, pelo menos, ele tem a fé. Não que seja legítimo para ele receber a comunhão, de jeito nenhum, não é. Mas ele ainda tem a fé. Agora, o que o seu bispo e o seu assim chamado Papa têm para te dizer é que até mesmo um herege que não tem comunhão com você na fé pode receber a comunhão. Você está compreendendo? É isso que está ali previsto no direito canônico. João Paulo II, a Igreja de Jesus Cristo, pode fazer uma coisa dessa? Claro que não. Somente a Igreja de Satanás, somente um corpo herético pode fazer isso. E, portanto, nós não reconhecemos isso como a Igreja Católica. A Igreja Católica é una, ela é santa, ela é católica, ela é apostólica. Ela é uma, sempre, em todos os lugares. Né? Então, se ela é assim, ela não pode propor coisas não santas, nocivas às almas, de jeito nenhum. Isso é uma garantia vinda de Deus. Quem vos ouve, a mim ouve. É uma garantia. No seu magistério ordinário, a igreja não vai oferecer veneno aos fiéis. Doutrinas falsas. Conselhos pecaminosos. Isso não pode acontecer.
Só que isso é o que mais tem nessa igreja. Então, logo na Igreja Católica, logo essas pessoas não têm a autoridade de Cristo. Pode ser chocante? É chocante, é realmente algo tremendamente ruim isso não é bom. Né? Ninguém está aqui adorando que as coisas sejam assim, mas elas são assim, é o que nós temos. As coisas mudaram drasticamente da década de 60 para cá, e é justamente por causa disso, falta-nos autoridade legítima. Nós temos impostores onde nós deveríamos ter pastores. Este é um grande problema, e como a autoridade é necessária na igreja, nós precisamos, a falta dela gera o caos que nós temos diante dos olhos. É isso que nós temos, o sedevacantismo é certo. Os princípios que levaram a tal conclusão são absolutamente certos. Eles estão apoiados na filosofia ou na doutrina da igreja. Eles são imbatíveis e conduzem logicamente à conclusão. Neste sistema, a indefectibilidade da igreja está a salvo, pois ele rejeita associar a Imaculada Esposa de Cristo com esta abominação do modernismo, que é obra do demônio. Mas onde está a igreja visível? Você pode me perguntar. Responde, Monsenhor Sambor. Ela está naqueles que publicamente professam a fé católica e que, ao mesmo tempo, esperam ansiosamente pela eleição de um romano pontífice. Como eu sempre digo, o Papa nunca, jamais é o problema. O Papa é a solução. O Papa é o guardião do dogma. O Papa é o guardião da moral, dos bons costumes. Ele é o que confirma os irmãos na fé. Este é o Papa. E este não está, não há, e por isso, porque não há este obstáculo contra o mal, que as coisas estão como estão. Que nós, tradicionalistas, estamos super divididos em vários assuntos. Falta a autoridade do Sumo Pontífice. Ele faz a diferença na igreja. As pessoas da tese lefevista ou da tese Ecclesia Dei, o que eles dizem no fim das contas para você? Olha, o negócio é interpretação, ele não precisa de Papa. O negócio é tradição, ele não precisa de Papa. É isso que eles dizem. Isso é católico? Isso é a Igreja Católica Apostólica Romana? É nunca. Claro que não. Isso é uma abominação, isso é uma aberração. E por que esta aberração? Porque eles querem reconciliar a Imaculada Esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo com esta abominação conciliar. E fazendo isso, eles caem nas contradições, caem nesses erros, e eles mesmos fazem aquilo que os modernistas amam, ficam se descatolicizando. É isso que eles fazem. Há contragosto? Há contragosto, mas é isso que eles estão fazendo. Eles estão destruindo as prerrogativas do papado da Santa Sé, a verdadeira autoridade, a mais alta autoridade na Terra, porque eles querem reconhecer esses impostores como se fossem realmente autoridade, que eles não são. Isso é empiricamente constatado. Basta você ver os frutos e você conhecerá. Não vem de Deus, vem do diabo. Isso é muito claro. Agora, prossigamos então. Nós, verdadeiros católicos, esperamos ansiosamente pela eleição de um romano pontífice. O que dizer sobre os bispos, esses bispos aí que estão ainda em atividade? Esse sistema, do sedevacantista, não despoja necessariamente todos os bispos de sua autoridade, mas somente aqueles que aderem publicamente a essa nova religião. Até que é até interessante que, por exemplo, tem o famoso caso do bispo Mendes, que foi um bispo que inclusive ordenou um sacerdote sedevacantista ao episcopado, que foi o Monsenhor Kelly, Clarence Kelly. E Mendes, ele era um bispo Novus Ordo, só que publicamente ele não aderiu ao Novus Ordo. E na verdade a história dele é excepcional em muitos casos. Ele foi um missionário a maior parte da vida, né? E de certa forma não se envolveu, né, com as inovações conciliares e nada, não chegou a se corromper com isso, mas não queria causar escândalo também, né? Então ele meio que manteve em segredo isso até a data da morte dele. Porém, ele sempre aderiu ao catolicismo, nunca publicamente apostatou da fé. Então, este é um caso, né?
Então, o sedevacanismo não exclui aqueles bispos que se mantêm publicamente dentro da Igreja Católica, mas somente aqueles que aderem realmente aos ensinamentos do Vaticano II. Que isso fique claro. Só que, claro, meu amigo, hoje em dia, ache um que não faça. Eu não conheço. Não há. Mas, enfim, a gente não é Deus, né? Pode ser que lá na África, em algum lugar, na Índia, né? Aqui no Brasil, difícil, mas a gente não é Deus, né? Pode ser que haja ainda realmente verdadeiros bispos na Igreja Conciliar. Mas ainda que assim o fizesse, ainda que o sedevacantista dissesse assim, não, realmente não pode haver mais bispo, porque todos eles têm que aceitar o Vaticano II e blá blá blá, né? Então, o sedevacantismo não alteraria, ainda assim, a natureza da Igreja Católica, antes deixaria por conta de Deus, da providência divina, a restauração da ordem. Os outros sistemas, por outro lado, que temem apartar-se da hierarquia modernista por sua inabilidade de ver uma solução sem ela, na verdade, combinam a religião católica com a apostasia do modernismo, que são duas coisas absolutamente incompatíveis, assim como Deus é incompatível com o demônio. Por isso, esses sistemas que reconhecem os, entre aspas, papas conciliares, não podem estar certos. O sedevacantismo, realmente, assim como o tomismo, pode o levar ao mistério, mas ele não o levará à contradição, como faz o molinismo, muito bonito, muito incrível a solução que ele coloca, as sutilezas e tudo mais. Ele foi uma sensação, o molinismo, mas ele coloca uma contradição, põe passividade em Deus. A mesma coisa fazem os nossos rivais, que nos odeiam tanto, falam tão mal, caluniam tanto os sedevacantistas, chamam de não católicos e blá blá blá. Só que no fim, meu amigo, pense bem, como é que você vai tirar essas duas traves enormes, né, dos vossos olhos? Nós temos ali o Ecclesia Dei, o Ecclesia Dei, ele tem esse problema realmente com a questão de conciliar o inconciliável. Quer dizer, como você vai dizer que uma doutrina positivamente totalmente diferente da outra tem uma continuidade? Continuidade de quê? É impossível haver continuidade. Então haveria uma continuidade entre, por exemplo, o catolicismo e a maçonaria, e o judaísmo e o protestantismo. Haveria essa continuidade, porque se é possível aplicar a hermenêutica de continuidade a essa igreja conciliar, é possível aplicar também a essas outras seitas. É impossível. Isso é absurdo, é claramente absurdo. São sociedades diferentes, os seus objetivos são diferentes, os seus princípios são diferentes. Isso é muito claro. O Ecclesia Dei tem essa enorme dificuldade. Quer dizer, como é que você vai conciliar? Impossível? Impossível. Tá? E eu vou mostrar como isso é impossível, inclusive, num dos nossos próximos vídeos, será justamente a respeito de 3 pontos assim que são inegáveis, que você compara o ensinamento católico e compara ele com esse ensinamento novo do Vaticano II, seus papas, e você vê que é completamente diferente. Eu vou trazer 3 pontos a mais, colocando documentos lado a lado, e você vai ver. Julgue, por si mesmo. Você vai perceber realmente que há uma diferença enorme, são teses contrárias. Impossível conciliar. E nós temos a outra trave, nos olhos daqueles que são os lefebvristas, que por um medo psicológico de se separar, de não negociar com Roma nunca mais, por ter este medo de não reconhecer a hierarquia conciliar e ficar sem saber o que fazer, então eles pegam e admitem que a Igreja Católica pode ser essa coisa horrorosa, que é a Igreja Conciliar, que realmente pode a Igreja, o Papa, com os bispos do mundo inteiro, ensinarem doutrinas, terem um culto defeituoso, com problemas sérios, sendo um grande sacrilégio, para resumir, e tendo leis que levam ao pecado mortal, grave, gravíssimo. Então, isso aí, meus amigos, é impossível. E isso é um problema que vocês têm. E vocês não podem ficar com isso, com esse problema, e dizer que vocês ainda são católicos, estão acreditando realmente na doutrina católica. Quem vos ouve, me ouve. O que o Papa manda, eu tenho que seguir. Entende? Vocês já não acreditam nisso.
Não acredita? E vocês distorcem o ensinamento católico. Vocês apelam a teólogos, apelam a supostas provas, né, sobre a resistência do Papa, mas tudo fora do contexto, tudo distorcido. É só vocês lerem na íntegra e vocês vão ver. Vocês estão errados. Isso não se faz. Então, essas contradições aí, elas não existem no sedevacantismo. E por isso, se você quer ser um católico coerente, consistente realmente, do início ao fim, você deve ser sedevacantista. O sedevacantismo, ele deixa realmente um grande mistério. É esse mistério da iniquidade que nós estamos tentando explicar nos vídeos que estamos fazendo sobre a questão do anticristo, do fim dos tempos. É realmente um grande mistério. Ele deixa você nesse mistério de fato. Porém, ele não faz você se contradizer. Você vai continuar sendo aquele católico que, com muito orgulho, sem precisar dar qualquer explicação, pode dizer assim, eu acredito em tudo que Pio IX acreditava. Eu acredito em tudo que Pio XII acreditava. Sem problema. Isso você pode. É a mesma doutrina. Eu acredito que a igreja é infalível realmente, que nós podemos confiar na igreja. Ela é infalivelmente segura. Ela pode até não ser infalível no sentido absoluto, mas é segura. Quando ela manda alguma coisa por fé eclesiástica, você acredita porque a igreja é segura. Agora, a igreja católica, ela não é essa coisa abominável aí, que dá doutrinas para você que não são nada seguras, que se você seguir, você vai direto para o inferno. É isso que acontece. Se você seguir certinho a religião do Vaticano II, você se torna um apóstata do catolicismo. É isso que você quer para você? Claro que não. Então, meus amigos, não vamos mais reconhecer a besta, não vamos mais reconhecer a prostituta, não vamos mais reconhecer o diabo como se fosse anjo de luz. Não é. Tem a aparência, sim, mas não tem a substância. Tem só a casca. O discernimento dos espíritos aqui é muito importante. E você sabe muito bem que se você reconhece isso como sendo um espírito de Deus, você vai acabar no remorso e na melancolia. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito de Deus, é o Espírito do diabo que está nessa igreja conciliar. Você sabe muito bem disso. Você é tradicionalista. Você é conservador. Você sabe disso. Senão você não buscava a tradição. Se você estivesse a tradição ali, você não buscava em outro lugar. Ali não está a Igreja Católica. Então, meus amigos, vamos ficar conscientes disso. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, possa ter ajudado a explicar esta questão, a diferença e a superioridade do sedevacantismo com relação aos sistemas rivais. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.